Por que Jesus falava por parábolas? A paz do Senhor a todos, eu sou Carlos Eduardo e você está no Meditando nas Escrituras. Pois é, hoje a gente vai falar de parábolas. Não, peraí. Não é exatamente de parábolas, de cada uma das parábolas de Jesus. A gente vai conversar por que é que Jesus falava por parábolas. Não é surpresa para ninguém que Jesus falou muitas parábolas durante seu ministério aqui na Terra. Muitos dos ensinamentos de Jesus eram através de parábolas. Quem não conhece a parábola do bom samaritano? Ou a parábola das 10 virgens? Ou a parábola do filho pródigo? Ou ainda a parábola do semeador? Consta mais ou menos nos evangelhos 40 parábolas. Eu confesso que eu contei 38 ou 39, não estou bem lembrado. Não cheguei até os 40. Mas tem algumas parábolas ali que você tem que procurar mesmo, porque às vezes o título nessas nossas bíblias, né, tem os títulos em cima assim, e tem parábolas que não tem o título, porque ela faz parte de uma explicação. Jesus está explicando alguma coisa, no meio da explicação ele coloca a parábola, ou até no meio de algum confronto dos fariseus ele coloca a parábola, e aí não tem aquela interrupção do texto para colocar ali um aviso para a gente que vai vir uma parábola, porque faz parte do mesmo parágrafo quase ali a parábola. Então quem dividiu a Bíblia aí para nós termos esse entendimento que a gente tem hoje daquelas palavras negritadas que tem na Bíblia impressa, mais na Bíblia impressa, né? Entre um assunto e outro, tem aquele escritinho sobre o tema, né, que vai ser abordado nos próximos versículos. Tem algumas parábolas que não tem. Para estudar a parábola em si, a gente tem que dar uma olhadinha mais aprofundada mesmo entre os títulos. Um exemplo disso é a parábola do vinho novo em odre novo, pano novo em roupa velha. Os dois vão se estragar e tal. E tem essa parábola aí, que é no meio de um confronto que os fariseus estão fazendo com Jesus ali, estão tendo com Jesus, sobre jejum. E daí Jesus vai falar de jejum e fala essa parábola no meio da repreensão que ele está fazendo aos judeus. Então não tem essa interrupção para falar que é uma parábola. Então contando ali, pegando essas que não tem o nome e tal, eu cheguei aos 38, 39, mais alguns, quando a gente vai ler por aí, fala que tem 40, mas eu não achei uma lista, então vamos ficar com as 39 aí, pelo menos, que eu achei. Este episódio tem apoio. Pastelaria Como Aqui. Salgados fresquinhos, fritos a toda hora. Samuca, água e gás. Diz que entrega pelo WhatsApp. Levamos até você com toda a rapidez e segurança. Samuca, água e gás. Bom, 39, 40, para ficar mais fácil de falar. 40 parábolas não é pouca. No ministério de 3 anos, 40 parábolas foram registradas. Interessante falar que não é em um evangelho só que tem as 40 e são repetidas nos outros evangelhos. Na verdade, em um evangelho tem, 20, 30. No outro evangelho repete algumas e acrescenta outras. No outro evangelho tem algumas novas e repete um pouquinho dos outros dois. Eu estou falando aí de Mateus, Marcos e Lucas, né? Pegando só Mateus, que era apóstolo, Lucas e Marcos não eram. E por que eu não estou falando de João? Porque, por incrível que pareça, em João não tem parábolas. No capítulo de João, João não se preocupou em escrever nenhuma parábola de Jesus Cristo. João vai pegar mais assim a parte divina de Jesus, mais os feitos milagrosos de Jesus e muito discurso de Jesus falando diretamente, não usando muita parábola não. Embora ele fale assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, lá no capítulo 6 de João, isso não chega a ser uma parábola, isso é mais uma comparação, uma metáfora, alguma coisa assim, não chega a ser uma parábola. Então a gente tem mais de 40 parábolas. Tem parábolas que a gente quase não conhece, viu? Até anotei. Tem uma parábola que chama Os Meninos na Praça. A parábola dos meninos na praça. Você conhece essa parábola? Pois é. Ela está lá em Mateus 11 e repete em Lucas 7, que são meninos que estão cantando na praça, louvores, e aí uns cantam, uns dançam, outros se entristecem. E Jesus fala dessa parábola como se fosse a insatisfação daqueles que ouvem o evangelho, né? Alguns acreditam que faz uma comparação aí entre João Batista e o próprio Jesus Cristo. Quando fala que um é beberrão, reclamava porque um não comia e não bebia, que era João Batista, e reclamava do outro que comia e bebia, e chamavam de beberrão, né? Chamavam um de endemoniado, outro de beberrão. Então, sempre estão insatisfeitos. Se vier um turrão que nem João Batista, reclamam. Se vier um mais tranquilo, mesmo sendo enfático como Jesus Cristo, também reclamam. Então essa parábola fala desse tipo de insatisfação no coração do homem. E pouca gente prega sobre isso, pouca gente fala sobre isso, e a gente não usa esses versículos por aí. Então são parábolas pouco conhecidas. Se comparar, por exemplo, com a do filho pródigo, nossa, quantas pregações você já ouviu do filho pródigo? E você às vezes nem cristão ou nem é evangélico, ou não frequenta nenhuma comunidade cristã,
mas já ouviu falar do filho pródigo. E dos meninos na praça, você já ouviu falar? Pois é, 40 parábolas para a gente estudar. Mas a gente não vai estudar nenhuma agora, eu só vou falar por que Jesus fala por parábolas e tantas parábolas assim. Mas o que é parábola? Talvez você esteja pensando em algo parecido com isso daqui. Isso daqui a gente aprende no ensino médio, a gente aprende na escola ainda, mas não é. Não é isso que é parábola. As parábolas de Cristo, as parábolas cristãs, as parábolas que tem nos evangelhos, são ensinamentos. É um estilo de ensino que Jesus usa muito no seu ministério para passar coisas profundas, ensinamentos profundos, espirituais, para aquele povo que ouvia ele e muitas vezes não ia entender se ele falasse como eruditos. A gente pode entender tranquilamente que Jesus falou como eruditos com 12 anos de idade, quando ele estava falando aos eruditos lá no templo. Tanto que os próprios eruditos, os fariseus, se espantaram falando, como ele fala com tanta sabedoria? Quem ensinou esse menino? E tinha só 12 anos de idade. E quando ele tem lá seus 33 anos, 30 e poucos anos de idade, ele fala com muita simplicidade para pessoas simples entender. Jesus ele sabe muito bem o ambiente que ele está para falar com cada um de uma forma que o outro entenda. A gente pode pegar aí, por exemplo, a parábola da grande pescaria, da pescaria maravilhosa, alguma coisa assim, que uma rede é lançada no mar e vem vários peixes e uns são descartados e outros são recolhidos. Quando Jesus fala da pregação do evangelho e que muitos ouvem, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tem essa parábola e ele vai contar isso para pescadores. Tem a parábola do semeador, por exemplo, que Jesus vai falar a um povo mais agricultor. Então Jesus ele sabe para quem está falando e fala a parábola da vinha, parábola do próprio vinho novo em odre novo. Isso é muito comum para a sociedade. Então ficava muito fácil da sociedade, daqueles ouvintes, associar isso com o reino de Deus que Jesus vinha pregando, com as mudanças que Jesus vinha implantando, com o estilo de vida, com a fé, com a doutrina que Jesus vinha trazendo, que é o cristianismo em si. É por isso que Jesus falava por parábolas, para, vamos dizer, simplificar, para não trazer aquele peso, aquela teologia, vamos dizer aí no nosso linguajar de hoje, teologia muito pesada para os ouvintes, e conseguia passar na simplicidade o que o evangelho pede, o que o evangelho traz. E para eles era muito fácil entender. Entre aspas, era muito fácil entender o que Jesus estava falando ali. Quando Jesus comparava, eram coisas do cotidiano. Quando falava de um semeador saiu a semear, para eles era muito fácil entender que um semeador saiu a semear, porque eles viam isso o tempo todo. Da pescaria mesmo e de tantas outras parábolas que Jesus usou. Então para eles visualizavam porque eles viam isso frequentemente. Então era tranquilo. Para nós, às vezes, a gente tem que estudar um pouco mais, tem que entender um pouco mais da sociedade, da época, para entender como é que aquilo se encaixa nos nossos dias, hoje. Por isso que a gente se debruça sobre a palavra, sobre a parábola e traz ali o ensinamento, traz para os dias de hoje e aí sim a gente aplica. Porque não tem a ver mais com a nossa cultura, né? São 2.000 anos de distância em tempo e em quilometragem também são muitos outros tantos aí, né? De Israel até a nossa cidade aqui. Então, existe toda essa distância social e cultural. Outra coisa também que os motivos pelos quais Jesus contava parábolas, era aguçar o interesse e a curiosidade dos ouvintes para aquilo que ele estava falando. Porque, tudo bem, a pessoa entendia a parábola. Entendia que um semeador saiu a semear, né? Entendia que um filho saiu de uma casa e voltou muitos anos depois. Entendia que um judeu estava descendo de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, e aí chegou um samaritano para o ajudar. Ele sabe da agricultura, que o joio cresce junto com o trigo e a ceifa que tem que fazer é alguém que sabe diferenciar um do outro para que não corte o trigo junto com o joio. Então eles entendiam isso, mas a aplicação disso no reino de Deus talvez nem sempre fosse tão fácil. Então aí que Jesus exigia dos ouvintes? Interesse, empenho, curiosidade, dedicação e um certo ativismo, no sentido de tomar uma posição, tomar uma atitude. No momento em que não entendiam as parábolas, muitos dos discípulos de Jesus chegavam até ele e perguntavam: Jesus, mestre, eu não entendi. Me explica. E aí Jesus explicava com toda tranquilidade o que ele estava falando da parábola, o que ele estava falando, o ensinamento que ele estava passando com a parábola. Então, ensinar através de parábola tem muito a ver também com depurar a população, ou a multidão, por assim dizer. Porque Jesus
pode ler João 6, por exemplo, Jesus vai ser muito duro com os discípulos, com toda aquela multidão que estava seguindo ele, porque estavam seguindo ele por causa do pão e por causa dos sinais que ele dava. Mas não por causa que os sinais eram a evidência de que ele era o Messias, mas por causa que os sinais eram pão, cura e libertação. Ele vinha trazer isso, mas ele vinha trazer isso num nível espiritual, mas ele fez isso num nível temporal também para aquelas pessoas. Ele alimentou pessoas, ele curou pessoas e ele libertou pessoas. Ele nos alimenta, porque no próprio discurso de João 6 ele vai falar que ele é o pão, ele é o verdadeiro pão. E ele é o verdadeiro libertador, né? E ele é quem vai nos curar de fato. Mas com as pessoas só a fim de estar com Jesus por conta das bênçãos, Jesus contava parábolas e aí ele depurava toda a população. Ele depurava toda aquela multidão. Ele separava entre os interessados e aqueles que só estavam por interesse, né? Os interessados em aprender e os que estavam só por interesse no que Jesus poderia dar no sentido de bens temporais. E é aí que a parábola entra. Jesus contava a parábola, contava coisas do cotidiano daquele povo que eles entendiam e ao mesmo tempo ele separava os interessados dos interesseiros. E outra coisa também, o motivo pelo qual Jesus contava por parábolas era para, vamos dizer, falar sem falar. Ele falava das coisas de Deus, ele confrontava muitos comportamentos, mas ao mesmo tempo ele deixava para contar o verdadeiro sentido daquilo tudo mesmo para os que eram interessados. Por quê? Não é difícil lembrar de passagens que judeus, fariseus, né, saduceus, herodianos, que era aquele povo do status quo, vamos dizer assim, daquele povo que estava dominando a elite política, a elite religiosa que estava dominando ali Israel na época, eles estavam no pé de Jesus, eles vinham confrontar Jesus o tempo todo. E Jesus falava por parábolas até para não expor-se, a não ser no tempo oportuno. Jesus foi falando parábolas durante os seus 3 anos até que ele abriu o verbo de uma vez, lá do meio para o fim do seu ministério, do fim para o mais fim do seu ministério, que é onde os fariseus viram de fato qual era a intenção de Jesus, prenderam e mataram. Se ele começasse já falando dessa forma, já prenderiam ele na primeira semana de ministério. Mas ele tinha um período que ele deveria cumprir de ministério para depois sim ser morto, crucificado. Então ele conta por parábolas por todos esses motivos, até que finalmente ele para de falar por parábolas e fala abertamente. Eu acho que... eu vou deixar aqui, mas eu acho que Mateus 16 ou 19 que ele vai começar a falar, que vai estar registrado isso. Então ele fala abertamente, ele falando abertamente, todos entendem de fato, vê as intenções dele e matam ele. Então são esses motivos pelos quais Jesus fala muito por parábolas no seu ministério. Se vocês quiserem que eu fale de parábolas, pegue parábolas e traga parábolas aqui para o canal, para a gente falar muito de parábolas e explicar as parábolas, entender bem o que as parábolas querem dizer, comenta aí que daí eu pego parábolas e trago aqui para a gente aprender. Uma dica que eu falo, que eu aprendi também a ler parábolas, é pegar o núcleo duro da parábola. Você vai ler uma parábola, vê ela como um todo. Não vê ela detalhe por detalhe por detalhe. Exemplo, a parábola das 10 virgens. Vê quais, que tem aqui no canal, inclusive, vai ficar no card aqui. Vê qual o motivo, quais as palavras que mais se repetem, por exemplo. Vai lá no canal que você vai ver, vai lá no vídeo que você vai ver. As palavras que mais se repetem é o ensinamento que Jesus quer trazer naquela parábola. Né? Por exemplo, lá nas 10 virgens é insensata, insensatez, imprudente, prudente, preparadas. Então, o que Jesus está querendo falar ali? De imprudência e de prudência. De pessoas que estavam preparadas para a volta dele e de pessoas que não estavam preparadas para a volta dele. É isso que Jesus está tratando naquela parábola. Então a gente fica muito preocupado em saber por que 10, 5, metade vai, metade fica, porque não sei o que, e a gente fica pegando numerologia de Bíblia, fica pegando o que é o azeite, quantidade de azeite, a lamparina é isso, quer dizer aquilo. Mas não. Jesus pegou algo cotidiano, que era uma festa de casamento, trouxe os elementos dessa festa de casamento para o discurso dele, e ali ele ensinou que devemos estar preparados o tempo todo, como se Jesus fosse voltar agora. Então, dá para entender parábola, pegando esse conceito e estudando dessa forma. Mas se você quiser, já tem aqui no vídeo no canal sobre parábola, tem agora esse daqui de por que Jesus falava por parábola. E se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, bota aí no canal, bota aí nos comentários que eu trago sim
para a gente estudar e crescer junto. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Curte, comente, compartilha, se inscreva no canal. Ah, e uma coisa, muito obrigado, porque a gente aumentou muito os inscritos esses últimos 2 meses, né? Agradecer a Cristiane, que compartilhou muito. Agradecer você que se inscreveu. Essa última semana, por exemplo, foram mais 3 ou 4 inscritos. Deus abençoe a vida de vocês. Continuem se inscrevendo, continuem compartilhando o vídeo. Ah, outra coisa também que eu quero falar. Nas estatísticas que eu vejo do canal, 55%, se não me engano, dos que assistem o canal, do que assistem os vídeos aqui no canal, não são inscritos. Então dá uma conferida aí na sua inscrição, dá uma olhadinha aí do lado se você está inscrito no canal, se o sininho está ativado, porque você tem 50% de chance de não ser um inscrito no canal. Então se você não for, se inscreva, né? Abençoe o canal, fala para o YouTube que o conteúdo daqui é relevante de alguma forma para a gente alcançar mais pessoas, abençoar mais pessoas. Beleza? O vídeo é esse, muito obrigado de novo e tchau!